Abramos nossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Assentados como os irmãos estão. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chama Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Deus nos abençoe com a palavra lida. Bem, eu acho que eu devo falar sobre Jetro, o sogro de Moisés, né? Por várias vezes nós encontramos aqui esse texto fazendo alusão de maneira enfática a Jetro, sogro de Moisés. Há 2 coisas na vida do sogro de Moisés que eu tenho. Falarei hoje de uma. A que falarei depois, se Deus assim permitir, é sobre o conselho de Jetro. Lembra do conselho de Jetro? Está nos versículos posteriores aos que nós lemos. E eu quero falar hoje sobre... Eu estou na dúvida se aqui é um cântico ou aqui é uma oração. Se for cântico, pois bem, se for oração, está contida no cântico de Jetro. Jetro, ele era uma pessoa que gostava de experimentar religiões. Então, ele, com isso, demonstra que ele seguia atrás de religiões à procura de um Deus verdadeiro. Tanto é que ele virou assim um tipo de especialista, de líder, de mais entendido acerca de religiões,
pois a Bíblia diz que ele era sacerdote de Midian. Jetro não era crente. Não era crente. Antes desse relato, nós não encontramos nenhuma referência de Jetro aqui. Ele era mais sincretista do que qualquer outra coisa. Ele, antes, a Bíblia não o cita como crente, não está claro. E a sua confissão de fé também, antes, não é mencionada. Ele também, adoração a Deus antes desse momento, também nós não encontramos. Bem como também não encontramos nenhuma comunhão com Israel, a não ser o contato de parentesco com Moisés. Ele era sogro de Moisés. Então estamos lidando com alguém que tem curiosidade com as coisas espirituais. Alguém que foi nessa caminhada da religião, experimenta ali, uma religião, experimenta ali. Ele acabou virando um especialista nisso, a ponto de ser considerado um sacerdote. Mas sacerdote de quê? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Eu posso nessa noite estar falando com alguém que vive experimentando religiões e talvez até igrejas. Eu posso estar falando com alguém aqui que seja até líder de alguma das religiões dessa, que foi até conhecido como alguém que é conhecedor, que representava alguma religião, assim como Jetro. Só que quando ele estava em sua residência, uma notícia bombástica chegou a ele. E a notícia foi, versículo 1, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Ele estava em sua terra, junto com ele estava a mulher de Moisés, Zípora. Bom nome colocar em filho, hein? Zípora. Gerson, esse aí é bem comum, né? Nós temos aí o melhor camisa 8 do Brasil, né? Chama-se Gerson. Não vou falar o nome do time dele para depois você não falar que eu sou bem assim, tendencioso. E também Eliezer. Eu conheço um pastor que chama-se Eleazar. Ele é Azar. Eleazar. A raiz hebraica é a mesma para Eliezer. Eu falei, rapaz, que doideira é essa do teu pai também dar um nome desse? Você sofreu bullying na escola, né? Pois é, ele é Azar. Eleazar. Aí ele foi, abriu a Bíblia e mostrou esse texto para mim aqui, ó. Que significa Eliezer, a mesma raiz hebraica de Eleazar. O Deus de meu pai foi a minha ajuda. Ou seja, Deus é a minha ajuda. Isso é o significado do meu nome. Já não é Azar, né? Deus é a minha ajuda. Então lá estavam os filhos de Moisés, a mulher de Moisés na casa do sogro. Por quê? Porque o povo de Israel estava caminhando no deserto. Ele estava ao pé do monte de Deus. E aí, não sei se foram tirar férias, não sei se foram rever a família. Só sei que a notícia chegou até Jetro, e Jetro, que já era aparentado de Moisés, ficou curioso porque dentro dele havia aquela inclinação, aquela disposição de saber sobre religiões, por saber que o Deus de Moisés havia realizado uma obra extraordinária. A Bíblia diz, ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito. Ele ouviu à distância. E atraído, mesmo à distância, partiu para o encontro com Moisés.
E Moisés, gente, Moisés, ele mostra para nós assim um cuidado que ele tem que ter com a família, que nós temos que ter com a família. Enquanto Jetro chegava, ele mandou alguém para ir na frente avisar: ó, teu sogro, tua esposa, teus filhos estão chegando. Alguém correu adiante e avisou. Moisés, ao saber disso, vai ao encontro do sogro. Engraçado, né? Por que não foi encontro da esposa? Bem, depois você pergunta para ele no céu. Foi ao encontro, veja, então, verso 7, saiu Moisés ao encontro do seu sogro. Encontraram-se, inclinou-se, Moisés o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Gente, que cortesia! Que cortesia! E olha que Jetro não era crente. Ah, eu não vou me envolver com a família tal, porque o meu parente tal, ele é macumbeiro, ele é isso, ele é aquilo, ele não gosta de crente, ele aquilo outro. Aí eu não, olha Moisés! Isso que você diz por ter um parente que não é da sua religião, isso mostra que você tem medo. Você pensa assim, vai que ele leva um pozinho e bota lá atrás da porta do meu quarto, aquele pozinho vai me dar problema conjugal. Vai que a comida que ele leva no juntar das panelas, a comida está lá, entendeu? Tem um negocinho lá, um bruxedozinho lá enfiado no meio. Gente, o teu problema é achar que o que o teu parente segue ao fim e ao cabo é maior do que aquele que você segue. Admita. Pode corar de vergonha. E é também uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Contra Israel não vale encantamento. Você faz parte do Israel de Deus? Se você faz parte do Israel de Deus, maldição, macumba, boa cumba, qualquer coisa, não pega. Pode pegar o teu nome, botar dentro da boca do sapo, costurar a boca do sapo. Pode. Pode fazer qualquer coisa, porque sobre Israel tem a cobertura do sangue de Jesus. Nenhum encantamento pode. O problema é que você, pelo jeito, está defendendo uma fé fraca. E com essa atitude está mostrando que o seu Deus é fraco. Não estou mandando você fazer desafio nenhum. Eu só estou dizendo que você pode receber bem o seu familiar, parente, amigo. Pode receber. Usar a hospitalidade. Porque o maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia nisto. Outra coisa, não há... A atitude de Moisés mostra que ele manteve o coração, o quê? Limpo. Não havia nenhuma coisa sequer de amargura, de ódio, de ressentimento. O tempo é vitamina para essas coisas do nosso coração. Aos Hebreus vai dizer que mágoa, ressentimento não tratada vira raiz. E raiz de amargura. E a raiz de amargura perturba. Perturba você e perturba quem está à tua volta. Porque você vai dando lugar a essas coisas. E essas coisas adoecem mesmo.
Veja, quando chegou a vez de Moisés receber o sogro, ele recebe. Ele recebe. Beija até o sogro. E inclinou-se, mas ele era líder de uma outra religião. O Deus que Moisés servia é maior do que qualquer deus de outras religiões. Perguntou pelo bem-estar do outro, veja, não foi para discutir religião. Como é que o senhor está, meu sogro perfumado, querido? Como é que você está? Como é que você anda? Que bom que você veio. E entraram na tenda. Quando todos descansaram, Moisés certamente foi inquirido por Jetro para saber a história do noticiário que chegou até lá, a casa dele. E o versículo de número 8, ele contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Contou tudo. Ao contar o que Deus fez, ele está falando da palavra, porque está na palavra. Ao contar o que Deus fez, livrando, libertando, salvando, curando, ele estava, com isso, paralelamente exercendo um caráter evangelístico, trazendo uma boa nova, poderosa, insofismável. Moisés tinha todas as barreiras da religião derrubadas, porque ele recebe bem, então não há barreira para quem você recebe bem. O coração de Jetro já foi tratado, trabalhado pelo Senhor quando a notícia é chegada lá. Quando ele é chegado ali onde Moisés estava no deserto, não havia mais reservas. Jetro estava aberto. Por isso Moisés conta, quero crer que o seu coração nessa noite esteja aberto à palavra e à presença de Jesus aqui neste lugar. Quero crer que você está comigo nisso aqui. Quero crer que o seu histórico curioso está contextualizado na vida de Jetro. Jetro ouviu a história de libertação do Senhor sobre um povo, sob liderança de um homem sensível, de um homem que exerce hospitalidade, de um homem que recebe com carinho, de um homem que convida para entrar na tenda. Quando tudo é dito, quando tudo é falado, a reação de Jetro foi, versículo 9, alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e Jetro disse. Ou seja, se ele se alegrou, o Espírito Santo, que o seu fruto dentro dele tem alegria, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Jetro, trazendo alegria por conhecer essa história do Senhor na vida de um povo. Aí ele disse, aí eu não sei se ele fez uma oração, se foi um cântico de Jetro. Aí Jetro, ele, no versículo 10, diz, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. O versículo 11, talvez seja o seu testemunho
a sua confissão de fé. Ele diz: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Eu sei agora. Então, aquela alegria que ele teve ao saber da explanação, da informação, da explicação do Deus dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, que agiu na vida de um povo. E a liderança desse povo é Moisés, seu genro. O seu genro que o recebe com carinho, com respeito, com dignidade, que conta para ele tudo que o Senhor fez. Não restou para Jetro além de duas opções. Poderia falar para Moisés: Moisés, pô, muito legal essa história aí, hein? Bacana, valeu. Mas não quer se envolver com o Deus dessa história. Mas Jetro fez diferente. O Espírito Santo toca no coração dele. Ele percebe que aquela história é verdadeira. Ele percebe que, você percebe que esse ambiente, que essa palavra provém da verdade. E o Espírito Santo alegra o coração de Jetro, assim como o Espírito Santo toca no seu coração. E você pode dizer: bendito o Senhor. Que vos livrou da mão dos egípcios e de Faraó. Agora sei que o Senhor de vocês é maior. É maior. E ele diz isso com propriedade. De novo, ele era, pelo seu jeito de ser, ele era experimentador de religiões. Conheceu várias religiões, até que ele parou diante do Deus de um povo, parou diante do Senhor, e teve que admitir que esse Senhor, esse Deus, é maior. A conclusão lógica é o seguinte: realmente não tem outra alternativa. Não há alguém além dele. Não há alguém comparável a ele. Ele é maior. Do que todos os deuses, porque ele é libertador, porque ele livra. E ele já identifica que a postura, olha a sensibilidade desse homem, que a postura dos egípcios foi uma postura arrogante com respeito a Israel. Ele diz isso no versículo de número 11, no finalzinho. Ele ora, ele louva, ele é motivado isso por conta da palavra que o tomou, e ele, como prova de que realmente ele teve uma experiência com Deus, o Deus que é maior, incomparável, ele manifesta interesse de comunhão. E pela primeira vez na vida de Jetro, recém-convertido, ele funciona como sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o versículo 12. Então Jetro, sogro de Moisés, olha o que ele fez. Tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. Antes fazia para outros deuses, agora não. Tem um maior. Esses já jogo para trás. Esses não têm parte mais comigo. Eu vou fazer holocausto e sacrifício ao Deus
Todo-Poderoso, ao Deus maior. E eu acho interessante que Moisés fica observando a atitude dele. Moisés fica observando a oração dele. Moisés fica observando o testemunho da palavra que ele dá. Agora Moisés está vendo o sacrifício dele. Moisés está vendo que era verdade que estava acontecendo com ele. Porque ali tem um ambiente de comunhão verdadeira. Veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Comunhão. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter chegado aqui como Jetro chegou a Moisés no deserto. Você está ouvindo e tendo impressões da palavra de Deus aqui e ali acolá. E você está tendo a oportunidade de chegar à seguinte conclusão. De fato, o Deus desses crentes é maior. O Deus desses crentes é Salvador. O Deus desses crentes morreu na cruz, mas ressuscitou. O Deus desses crentes está vivo. O Deus desses crentes, o Senhor Jesus, está à direita de Deus o Pai, intercedendo por eles, sustentando a vida deles. Eu estou vendo isso. Bendito seja o Senhor. Você hoje pode fazer igual Jetro. Você pode louvar e orar a Deus. Você pode citar a palavra de Deus que foi enxertada no teu coração. E você pode, nessa noite, fazer parte dessa família. Entrando em comunhão com Deus e com a família de Deus. Você pode. Jetro passou por essas fases todas. E saiu dali daquele tempo. Saiu dali com capacidade para aconselhar, com a vida mudada. Saiu dali como sacerdote do Deus Altíssimo. Eu tenho a nítida convicção e certeza que tem alguém aqui entre nós que experimentou religiões e coisas, mas tem chegado nesses dias ao encontro do Deus maior. E aí eu quero falar para você que é Jetro dos dias de hoje, que está sendo bem acolhido por essa igreja. Você é bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui. Nós não temos medo das religiões que você tem e representa, porque o Deus maior está aqui. Aqui está até mesmo, aqui está quem é maior que o templo. Deus está aqui. Jesus está aqui. Hoje você pode bendizer o nome de Jesus. Hoje você pode testificar a palavra de Jesus nesse lugar. Hoje você pode iniciar uma comunhão que você nunca experimentou. E essa comunhão é através do sangue do Cordeiro Jesus. Essa comunhão é feita eterna, é uma aliança eterna, que faz você olhar para um outro crente e ter uma sensação de que parece que eu o conheço. Há alguma identificação aqui. Coisa estranha, não é? Não é estranha, não. É porque nós passamos a ser irmãos. Irmãos pelo sangue de Jesus. Pertencentes à mesma família. Para viver família aqui, com essa cortesia toda que Moisés nos ensina, e para viver família na eternidade, junto ao Pai.
Jetro, hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia de admitir que Jesus é maior. Que Deus nos abençoe.